Acho que foi. Pronto. Eu tenho a impressão que as pessoas têm vergonha um pouco de falar em que elas vão votar. Principalmente, não o cara que é Trump escancarado, o cara que é o Trump meio envergonhado, sabe? Assim, eu sou republicano, não gosto desse cara, ele é uma figura, mas eu vou votar no republicano. Porque as pesquisas estavam dando uma margem grande para o Biden. E está bem apertadinho, assim. Eu acho que ele vai levar, mas está apertado. O ruim dele levar apertado é que aí eu acho que o Trump vai fazer o que ele está ameaçando, né? De judicializar, de dizer vai ter que recontar de novo, foi fraudado. Eu acho que esse é que é o risco. Se fosse mais folgado, não cabe muito espaço para isso, né? Então, acho que esse é que é o grande nó. Para a gente aqui no Brasil, acho que é assim, na parte de economia muda relativamente pouco, porque a verdade é que, assim, você tem lá um Banco Central independente que atua meio à margem do que o executivo faz. Então, isso é pouco afetado. O Biden é alguém que está dizendo que vai fazer um pacote fiscal mais forte de auxílio às famílias, tem uma ideia de uma pegada de programas mais sociais. Então, assim, as perspectivas são de que a economia americana cresça mais no curto prazo com o Biden. Isso, para o mundo, vamos dizer, seria um pouquinho melhor. E o outro nó que é grande, que aí acho que atrapalha o Brasil, que é a relação deles com a China, de protecionismo, e que no fundo faz com que o mundo fique mais fechado e que a gente tenha menos trocas comerciais. Eu acho que assim, o Biden é um pouco melhor que o Trump, eu diria muito mais em estilo, mas a gente não vê, eu não vejo Estados Unidos numa postura mais liberal em termos de comércio, porque no fundo a briga com a China é uma briga por hegemonia mundial, né? Quem vai mandar no mundo nos próximos anos? E os Estados Unidos, eu acho que vai continuar brigando, seja um democrata ou seja um republicano que está no poder. Então, acho que assim, aí é pior para a gente, eu acho, porque Biden tem falado muito de política ambiental e de reforçar a questão ambiental e a consciência ambiental, enfim. Isso para a gente é ruim, porque a gente está mal na fita também nessa área. Então, assim, acho que diplomaticamente é um pouco pior e tudo mais, mas afeta apenas marginalmente, assim. Agora, para o mundo, é bom a gente se livrar de uma liderança como Trump, né? Assim, um cara meio populista, né? Então, assim, é bom a gente se livrar dele. Com um democrata mais de centro e não radical, porque também se você tivesse do outro lado um democrata radical de esquerda, não sei se ia ser uma boa opção, mas com alguém mais centrado, eu acho que é bom, assim, começar a sair desse campo tão polarizado e para um negócio um pouco mais racional e mais de centro, eu acho que para o mundo é bom também, assim, né? O Biden está longe de ser um super grande líder, pelo menos não aparentou durante a campanha, mas parece alguém mais centrado, né? O Trump é muito maluco, assim, né? Mas vamos ver, eu acho que a gente vai ter ainda uma novela, né? Talvez saia hoje à noite ainda, porque os estados, mas ainda tem voto pelo correio para contar em alguns estados, que pode ser bem decisivo. E eu acho que o Trump vai judicializar, né? Se for uma coisa do tipo 275 delegados, ele vai falar, pô, teve roubo aí, vamos correr contar, né? Esse que contar tudo de novo. Eu acho que esse que é o risco, né? E lá, assim, apesar de ser uma democracia super consolidada, é ruim o sistema, né? Não existe uma justiça eleitoral, então ninguém declara vencedor, cada estado tem a sua política, então é ruim, né? Porque ele vai para a Suprema Corte, na verdade, vai para a Justiça Comum questionar, não tem uma autoridade legal eleitoral, assim, né? Nesse sentido, a gente funciona melhor, eu acho. E outra coisa que está aparecendo, assim, é a coisa do voto não ser obrigatório, né? Que durante muito tempo se falou assim, isso é um sinal de uma democracia mais avançada, não tem obrigatoriedade. Agora, nesses tempos de rede social e de possibilidade de manipulação por conta de fake news, assim, né? No fundo, começa a ter questionamento, tem já uns estudos na área de ciência política dizendo que talvez nesse contexto o voto obrigatório faça muito mais sentido mesmo, né? De que assim, porque o que você pode manipular vou exercer um poder, né, sobre determinadas populações para elas não irem votar, e isso facilita o grupinho pequeno que foi, né? Então, que a representatividade acaba ficando mais garantida no voto obrigatório. Não sei se é verdade ou não, aí não sou cientista política, mas é bem interessante. Olha, a Rô tá aí.
Mas será que o Trump não vai ganhar mesmo de qualquer forma? Porque ele falou que vai entrar na justiça. E será que ele consegue embargar? O que ele faz é recontagem, né? Ele pode ter recontagem, ele está falando que teve fraude, que tem cédula pelo correio, que é cédula... Porque não tem nenhum padrão, né? Cada estado que determina como vai ser a cédula pelo correio. E como um país tão desenvolvido desse ainda está nesse sistema, e a gente aqui é muito mais rápido, né? Por que será? Tem alguma explicação? Então, aqui, eu não sei se a eleição vem disso, né? Mas, por exemplo, quando a gente pensa em sistema financeiro, nós somos muito mais desenvolvidos que eles. Até pouco tempo, nos Estados Unidos, você assinava cartão. Lembra naquela maquininha que tinha canetinha para você assinar? Que a gente falava, nossa, a gente já tem cartão com chip, não assina mais. E aqui tinha muito a ver com inflação. Com a inflação alta, os bancos foram desenvolvendo um meio mais rápido possível de circulação da moeda circular e são super mais digitais que em outros países. E a eleição foi por esse caminho. A gente tem uma eleição completamente digitalizada, né? Horas depois está tudo contado, a gente sabe. Nas últimas 2 eleições também veio o papo de tem urna fraudada e tal, mas assim, no geral, acho que a chance disso acontecer é muito pequena. E lá não, né? Lá no fundo, cada estado tem um sistema, né? Essa descentralização que eles têm grande de poder acaba atrapalhando um pouco esses processos. Que dá essa margem não só para o Trump ou qualquer outro político, quando perder, fazer essa jogada. Fez, né, Andréia? Ninguém nunca fez. Porque, no fundo, assim, tinha um pouco o jogo, tem aquela coisa assim, é uma democracia super estável, o perdedor dá a mão para o ganhador e aceita e tudo mais. Mas eu acho que assim. Mas o Trump... Não dá para contar com a racionalidade das pessoas sempre, né? E depender das instituições. Acho que esse é um problema ali que eles vão ter que lidar. A eleição do Al Gore foi assim, né? Pediram a recontagem na Flórida, foi 500 votos de diferença, foi um negócio ridículo, né? Então, assim, vai ser... Eu acho que ele vai judicializar, isso é ruim. Para o ambiente mundo é ruim, né? A gente já está num ambiente super de incerteza por conta da pandemia, é mais uma fonte de incerteza, né? Mais uma instabilidade que vai rolar, né? Mais uma, exatamente. Eu acho que isso, nesse sentido... E grave também, né? Porque é uma briga entre eles, aí tem a briga com a China, e aí a economia, a pandemia, é o inferno de Dante aqui, né? Estava vivendo na economia, né? É muito ruim. Vamos ver... Assim, por isso que a ideia de, assim, a análise era, se ele vencer com folga, ajuda muito a gente não ter esse questionamento na justiça, porque aí ele não faz sentido, mas se ele vencer apertado do jeito que ele é... Mas vamos lá, hoje a gente vai para a nossa última aula teórica, vamos dizer assim, a aula que vem a gente vai fazer uma aulinha prática, né, de mostrar o cenário e o contexto de tudo isso que a gente repassou aqui. Hoje a gente vai falar de política fiscal e balanço de pagamentos, que é basicamente setor externo e governo, pensando ali no nosso Banco Central e na política monetária. Então, o governo é um item bem importante ali da demanda, né? O gasto governamental faz parte do consumo ali e da atividade econômica está mais aquecida ou menos aquecida, e o governo gasta tanto com as suas compras governamentais, né, para a manutenção da segurança, da saúde, da educação, como pagando salários para os funcionários. Então, ele é um agente importante do lado da demanda. E balanço de pagamentos, basicamente, a nossa saldo aí de transações com o exterior, que também ajudam a gente a avaliar se a atividade está crescendo ou diminuindo, né? Então, quando a gente tem um saldo positivo, mais dinheiro entrando do que saindo e mais bens entrando do que saindo, né? A gente está importando do mundo, a gente tem mais capacidade aqui para consumir e vice-versa. Quando a gente está exportando, a gente está tirando capacidade do lado da oferta. Do lado da demanda, quando a gente está exportando, está gerando renda ali do exportador, que também vai virar consumo. Então, são 2 itens importantes aí para a gente avaliar a atividade econômica, particularmente a parte fiscal, é bem relevante hoje, eu vou mostrar como é que ela funciona e os indicadores mais importantes, e a gente já até fala um pouquinho do que anda acontecendo, mas na semana que vem, provavelmente, mais da metade do cenário que eu vou falar é o cenário fiscal, que eu acho que é o mais enrolado, no que a gente está mais enrolado. Então, o que é política fiscal? É o conjunto de medidas pelas quais o governo arrecada receitas de um lado e realiza despesas do outro. Então, acho que essa é uma lição super importante que a gente esquece, né? O governo não tem dinheiro do nada, o dinheiro que ele tem é nosso, não? É a única forma dele gastar é ele arrecadando impostos. Então, de um lado, ele arrecada impostos
das empresas e famílias, e aí do outro ele gasta esse dinheiro tentando cumprir aí as 3 principais funções aí que um governo tem. Estabilização macroeconômica, então ele é um agente importante da economia, ele pode, gastando mais dinheiro num momento, por exemplo, como a gente está vivendo esse ano, né? Então, o que ele fez? Deu dinheiro para as famílias para que elas não ficassem sem emprego. Então, ele está estimulando o crescimento econômico, aqui no caso, reduzindo a queda do PIB que a gente teria se a gente não tivesse tido esse impacto do governo dando lá o auxílio emergencial para as famílias. Redistribuição de renda, então uma outra coisa importante eu vou arrecadar impostos e vou fazer uma redistribuição de renda, de alguma forma fazendo programas para melhorar aquela distribuição de renda tão desigual que a gente tem, como eu mostrei na aula passada. E alocando recursos para prestar alguns serviços importantes aí. Obviamente, o fornecimento eficiente de bens e serviços é o que ele deveria fazer, infelizmente não é o que a gente vive na prática, mas é o que ele deveria fazer. Serviços públicos, né? Então, assim, no fundo, por que a gente precisa ter governo? Tem alguns serviços onde o setor privado não tem interesse de prestar esse serviço, né? Por quê? Porque todo mundo se beneficia e nem sempre você consegue cobrar de todo mundo que se beneficia. O caso clássico é segurança pública. É um bem que, no fundo, toda a sociedade se beneficia, e se eu tiver privadamente ali pagando um guarda para minha rua, todos os meus vizinhos estão se beneficiando e é só eu que estou pagando. Por isso que faz sentido ter uma coletividade pagando por esses serviços públicos, né? No Brasil, quem conduz a política fiscal é o Ministério da Economia. Dentro do Ministério da Economia é a Secretaria do Tesouro Nacional, que cuida dessa gestão. E eu falei que o governo arrecada imposto e aí é assim que ele gasta. Obviamente, se ele gastar mais do que ele arrecada, ele pode se endividar também, colocando títulos no mercado, que são os títulos do Tesouro Nacional que nós compramos, né? Então, no fundo, a dívida pública, quando a gente fala, o mercado não aceitou essa dívida pública, o mercado somos nós. A dívida pública está na mão de todo mundo que tem títulos do Tesouro. E instituições financeiras têm títulos do Tesouro, mas principalmente pessoas físicas que têm esses títulos, né? Carga tributária no Brasil é muito alta, atualmente está nessa casa aí de 35% do PIB. E você tem 3 tipos de formas aí de cobrar tributos, né? O primeiro são impostos. Os impostos, eles podem incidir sobre patrimônio, sobre renda, sobre consumo e sobre trabalho, principalmente. São federais, estaduais ou municipais e são destinados a cobrir as despesas universais aí, educação, saúde, segurança pública, a própria máquina, para a própria máquina funcionar. E eles podem ser divididos em 2 tipos de imposto. Imposto direto, onde você cobra diretamente do contribuinte, o melhor exemplo é o imposto de renda, então eu vou lá e pego um pedaço da sua renda, um pedaço do seu ganho de capital, ou ele é indireto, na verdade ele está dentro do custo de produto, como é o caso do ICMS, como é o caso do IPI, ele é o imposto sobre aquele produto, e ele é repassado para o consumidor final, né? Está no preço. Quando eu vou comprar alguma coisa, está embutido naquele preço os impostos indiretos. Tem as contribuições, que são federais, normalmente cobradas por uns específicos, eu vou mostrar quais que a gente tem no Brasil, e tem taxas, que aí elas são normalmente para prestar um serviço específico ali, taxa para emissão de passaporte, taxa para emissão de um certificado para indicar numeração do seu domicílio, enfim, taxas para serviços específicos que o governo preste. Quando a gente olha a carga tributária, esse dado está um pouquinho antigo aí, mas eu não consegui achar nada mais novo com comparação de países. Eu acho que o que vale aqui é só olhar assim, olha, a média dos países desenvolvidos tem carga de 34% do PIB. Então, a gente tem uma carga de país desenvolvido, mas não tem serviços públicos de país desenvolvido, né? Eu acho que esse que é o ponto importante. Aqui estava em 32,1, então hoje a gente já está acima aqui, né? Então, nós estamos aqui, na casa de Alemanha, de Holanda, em termos de carga tributária, mas com tipo de serviço público muito aquém disso. Quando a gente olha a média dos países da América Latina, 22,8, veja como a gente está bem acima. Quando a gente olha os países da América Latina, nós somos só Cuba tem impostos acima da gente, nós estamos ali no topo. Talvez hoje a Argentina esteja quase pau a pau, porque eles também aumentaram impostos nos últimos anos. Mas vejam que a gente está muito acima da carga tributária dos outros países da América Latina. Então, efetivamente, a gente tem uma carga tributária muito alta. Por isso que quando vem discussões
de criação de novo imposto, né? O Paulo Guedes tem falado no imposto digital, isso tem tido um eco muito pequeno no Congresso, na sociedade, que a verdade é que assim, a carga já está muito alta, está muito complicado carregar esses 35% de imposto, né? Tem uma associação que tem lá o impostômetro, né? Você fica quase metade do ano trabalhando ali para pagar imposto. É um negócio impressionante. Os impostos que a gente tem, então, impostos federais, que são arrecadados pelo governo federal, mas ele divide com os estados. Uma parte vai para estados, outra parte vai para alguns são divididos com municípios também. Imposto de renda, a pessoa física ou pessoa jurídica, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, cobrado na indústria, o IOF, que é que pesa nos nossos investimentos, né? O Imposto sobre Operações Financeiras, o Imposto de Exportação, o Imposto de Importação. Esses dois impostos, eles até têm uma tarefa um pouco também de regulatória, né? De eu aumentar o imposto de importação de um produto que eu não quero que a gente importe, por exemplo. Tá? Ela acaba sendo uma medida um pouco de salvaguarda da indústria nacional, é um pouco regulatório também. E ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Esses são os impostos federais. Aí a gente tem impostos estaduais. ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, o IPVA, que é sobre os veículos, né? E o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Casa-Mortes e Doações, que é Imposto de Heranças. E tem impostos municipais, o ISS, que é sobre serviços, o IPTU, que é sobre os imóveis, né? E o ITBI, que é transmissão de imóveis intervivos de quando você vende imóveis. E as contribuições, todas as contribuições são federais, e as contribuições são bem mais focadas, né? Tem aquela sobre a folha, a contribuição sobre lucro líquido, contribuição social sobre lucro líquido, o FGTS, o INSS, que é para financiar aposentadorias, e o PIS/PASEP para financiar seguro-desemprego, a COFINS, contribuição para a Seguridade Social, e a CID, que incide sobre gás natural, petróleo e derivados, que seria para, vamos dizer, reduzir poluição, usar esse dinheiro para reduzir poluição. Acho que assim, nossa carga tributária, voltando aí, vocês veem que ela tem muito imposto, ela é muito complexa. Então, além da gente pagar muito imposto em termos de carga, a gente também tem um sistema complicado para pagar impostos. As empresas no Brasil, o Brasil é campeão, quando a gente olha lá a publicação, essa é uma publicação da... Como é que eles chamam? Do Banco Mundial? Como é que é o nome? Me esqueci. Doing Business, né? Que é sobre países onde é mais fácil, onde é mais difícil fazer negócios. É um ranking que tem vários indicadores. Esse aqui é o de pagamento de impostos, número de horas por ano que a gente gasta para pagar impostos. O Brasil, eu gasto 1.958 horas para pagar impostos. O que é isso? São as horas que eu gasto para ficar em dia com o fisco. Eu tenho que ir lá, tenho documento, tenho que emitir tal guia, e aí eu pago aqui, tem uma para o ICMS. Quando a gente fala de ICMS, são 27 regimes, porque é um para cada estado. Então, assim, nós somos, de longe, o campeão de complexidade da carga tributária. Então, quando a gente ouve aí, né, tem 3 projetos aí no Congresso de Reforma Tributária, nenhum deles prevê redução de carga tributária agora, até porque, como eu vou mostrar para vocês, a gente não tem muito espaço para isso, né? Precisa desses 35% do PIB para sustentar a máquina de estatal grande que a gente criou. Mas é para, principalmente, simplificar os impostos e a gente não ter esse grau de complexidade tributária. Então, a reforma tributária tende a diminuir isso aqui, por exemplo, e aumentar a produtividade da economia. De longe, as equipes de techs nas empresas brasileiras são muito maiores que as equipes de techs em outros países, porque você precisa lidar com complexidade, com multiplicidade de regras, todo dia é editada uma nova regra, depois você tem os regimes de ICMS, mas aí você tem as regras específicas que foram firmadas no CONFAS para tal produto, né? Então, assim, é uma maluquice o tanto de imposto que a gente tem no Brasil, né? Em termos de complexidade mesmo. Além da carga ser alta, é um sistema muito complexo. Esse é o principal conceito. Denise, Oi, fala, fazendo uma comparação com um outro país, só para ser assim, bem radical, a Nova Zelândia, que você está lá no primeira do ranking. Como
que é o sistema fiscal? Você sabe? Você tem ideia? Sem detalhes, mas de forma geral, Rê, aqui o que a gente poderia ter, e que é o que os projetos de lei que estão no Congresso querem fazer, né? Você vai juntar, por exemplo, aqui, você não precisa ter ICMS, IPVA, ISS, todos esses impostos, são 7 ou 8 que vão ser, a CSL, essas contribuições todas em um único imposto, que vai ser um IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, que ele é pago no final da cadeia, e aí eu vou gerando créditos durante a cadeia que eu vou me creditando. Então, você tem um único imposto, com uma única alíquota para todos os estados, ao invés de 5, 6. Então, tem essa questão de reduzir mesmo o número de impostos, deixar de ter impostos indiretos como ICMS e o ISS, são impostos que acabam onerando mais as pessoas mais pobres. Porque como ele está lá embutido no preço do produto, quem consome mais, que tem cesta muito focada em consumo, basicamente as classes mais pobres, pagam proporcionalmente a sua renda mais imposto do que as classes mais altas. Então, no fundo, é tirar esse monte de imposto indireto, imposto em cascata que você tem e transformar em poucos tributos. Então, um imposto só sobre a renda, pessoa física e pessoa jurídica, obviamente são diferentes, um imposto só sobre valor adicionado que junta todos esses impostos que a gente tem hoje, mais as contribuições. E, se eu não me engano, tem ainda uma ou duas contribuições que nos Estados Unidos são chamados de excise tax, que é basicamente aquele imposto que você põe sobre cigarro, por exemplo. Né? É um bem... Como é que é tributado no Brasil? Você põe a alíquota de ICMS lá em cima para cigarro. Então, ele paga bastante imposto porque é um produto que me obriga a gastar com saúde. Né? A venda dele me obriga a gastar mais com saúde. Você não precisa ter esse monte de alíquota de ICMS. Você pode ter o excise tax, ou uma contribuição para alguns bens específicos. Tem uma discussão de colocar sobre açúcar, muito em voga aí, mas enfim, sobre cigarro, 1 ou 2, e o resto é um imposto só. Então, você tirar esse monte de imposto. Acho que a diferença principal desses países que gastam menos tempo aí para pagar imposto é basicamente simplicidade mesmo. Você tem poucos impostos sobre a renda ou sobre consumo, enfim, você tributa sempre sobre a mesma coisa, patrimônio, renda, consumo, não tem muita invenção de o que você vai tributar, mas de uma forma mais simples. E, além disso, simplicidade no pagamento também, né? Não tem que preencher 500 guias, falar com 500 autoridades, então tem essa possibilidade, a hora que você tiver só um IVA federal, que o governo federal distribua para os estados, eu não tenho mais que lidar com todos esses regimes do ICMS e conhecer esse monte de regras. Então, é essa facilidade que faz eu gastar menos, né? Ter uma carga menos complexa. Ela pode ser alta até, mas ela ser menos complexa, tá? E aí, assim, essa publicação é super interessante, ela tem outros dados, assim, o tempo que a gente leva aqui para abrir uma empresa é muito maior que de outros lugares, então a gente tem uma complexidade burocrática que faz a gente ser menos produtivo como país mesmo. Reduzir essa complexidade, e a carga tributária é uma dessas complexidades, faria a gente ganhar muita produtividade. Tá? Então, ela é uma reforma que eu diria assim, ela afeta pouco, no sentido que a gente não vai pagar menos imposto, mas ela torna a nossa vida e a vida das empresas mais fácil e faz a gente crescer mais no longo prazo, porque a gente precisa ter menos advogado lá para pagar imposto e põe um advogado para fazer uma tarefa mais produtiva. Tá? Esse aqui é o conceito mais importante que a gente vai aprender desde a escola para poder julgar os governos e que é igualzinho o que acontece na nossa casa, né? Então, assim, às vezes a gente fala como é que eles não entendem isso, mas é exatamente isso. O governo tem uma restrição orçamentária, todo governo tem uma restrição orçamentária. É o limite que existe para um orçamento, né? Ele pode comprar, adquirir bens e serviços ou gastar só o que ele possui. Mas e se eu for gastar mais do que eu possuo? Eu me endivido. Isso é o que acontece na minha casa também, né? Então, eu tenho uma renda lá familiar, eu posso gastar todo mês aquilo que eu ganho. Se eu quiser gastar mais, eu preciso ir lá pedir um empréstimo para alguém, seja para minha família, seja para o banco, seja para quem for. Né? A diferença do governo em relação a nós é que ele tem essa mágica aqui, né? Ele emite moeda. E ele emite títulos para se endividar. Então, ele não vai pedir empréstimo para o banco, ele vai lá, emite um título, coloca para... e as pessoas compram. Ou então, ele vai lá na Casa da Moeda, que se ele fizer isso, ele gera inflação. E aí, acho que esse é o maior problema e é o maior medo que a gente tem como agentes, quando a gente vê um governo que vai se endividando muito. A gente fala, bom, esse cara aqui
Em algum momento, ele não vai pagar essa dívida. O que ele pode fazer? Ele pode dar um calote e dizer assim, sabe aquele título que eu emiti, que eu falei que eu ia te pagar em 30 anos, 2% ao ano? Não vou mais pagar. A Argentina fez isso, né? Deu um calote na dívida. A outra forma é assim, vou fazer o seguinte, vou emitir um monte de moeda e pago o que eu estou precisando com essa moeda. Obviamente, como eu não mudei a quantidade de bens que aquela sociedade produz, se aquilo ali custava 100 e de repente eu tenho 200 de moeda na economia, isto vai apenas virar inflação, né? E foi isso que o Brasil fez durante muito tempo. Nossa hiperinflação tem muito a ver com esse financiamento da dívida que era feito via emissão monetária e que hoje não é mais. Mas a desconfiança sempre existe de que assim, a hora que a dívida vai crescendo, é você olhar e falar assim, em algum momento esses caras não vão conseguir pagar. Que é parecido com o que acontece com uma família ou com uma empresa, né? A hora que vai se endividando, você fala, bom, eles não geram receita suficiente para isso. Em algum momento esses caras não vão conseguir pagar. No caso brasileiro, a gente tem um complicador aí quando a gente fala de setor público, que é assim, a gente tem muitos gastos que são obrigatórios. Previdência, então assim, a cada real arrecadado, o governo é obrigado a pagar. Todos os aposentados, ele é obrigado a pagar. Todos os gastos constitucionais, então pela Constituição ele é obrigado a gastar um percentual daquele dinheiro arrecadado com saúde e educação, ainda que a saúde e a educação estivessem excelentes, elas nem estão, mas a gente gasta muito com elas, na verdade é que a gente não discute muita eficiência do gasto. O governo é obrigado a gastar, e salário, ele tem que pagar o funcionalismo, que é, além de tudo, alguém que tem estabilidade e que raramente tem queda, o salário dele não cai. Então, ele é obrigado a fazer isso. Isso transforma o orçamento governamental brasileiro em uma coisa extremamente engessada. Por isso que eu falei assim, ó, a reforma tributária que está aí dificilmente vai reduzir a carga tributária, porque a gente precisa de muito imposto para dar conta desse Estado grande que a gente tem e que o governo é obrigado a pagar. Ele não pode não deixar de pagar. Se ele deixar de pagar, ele é considerado irresponsável e sofre um processo de impeachment. Nesse contexto, é por isso que a gente fala tanto agora, vocês veem toda hora no jornal, os economistas falando da importância da PEC do teto do gasto, né? O que essa PEC fez? Ela fez uma regrinha tão simples quanto a gente convive diariamente com a restrição orçamentária da nossa casa, né? Falou, a despesa do governo no ano seguinte, o gasto do governo, ele só pode crescer o que crescer? A inflação e a economia. Então, se a inflação do ano anterior foi 4%, 3%, e a economia cresceu 1%, é esses 4% que o gasto pode crescer. Não pode crescer mais que isso. Então, se eu quiser gastar mais, eu vou ter que dizer de onde vem essa receita. No mais, o gasto fica, vamos dizer, congelado ali, né? Você tem um teto para o gasto. E isso foi super positivo, foi aprovado no governo Temer. Eu sempre brinco que eu acho que os congressistas não sabiam direito aonde eles estavam se metendo, no fundo colocou uma camisa de força no governo e obriga todo ano a gente ter essa discussão que a gente está tendo agora, né? Assim, Bolsonaro percebeu que a hora que eu dei o auxílio emergencial para as famílias, minha popularidade subiu, por que eu não faço isso para sempre? Porque isso custa 600 bilhões por ano, não existe esse dinheiro, né? Que como é que se arrecada isso? Como é que você gasta mais? Enquanto eu não tinha a PEC do gasto, eu podia dizer assim, eu vou lá e fico emitindo dívida, né? Se a sociedade topar me financiar, não há limites para isso, né? O teto do gasto impôs limites para isso e faz com que o governo tenha que discutir esse orçamento o tempo inteiro, que é como deve ser mesmo, né? Todo ano teve que discutir, eu tenho 100 para gastar, como é que eu vou gastar com isso? Eu quero gastar 90 com educação, é a maior prioridade da economia brasileira. Ótimo, então onde é que a gente vai mexer, né? É essa discussão que precisa ser feita. Até então, parece assim, não há limites para gastar. E vou mostrar o que aconteceu nos últimos anos, vocês veem que tem um aumento enorme de gastos no governo Dilma, que era essa sensação de vamos sair gastando, né? Então, foi por isso que foi uma das discussões, foi por isso que teve o impeachment da Dilma? Ela foi, então, o crime dela foi de responsabilidade fiscal, teve muito a ver com tentar maquiar dados, então, assim, onde o que era gasto, ela tentava dizer que era investimento, que são a tal das pedaladas fiscais, mas é isso mesmo, tem a ver com crime de responsabilidade fiscal. Denise, desculpa. Oi.
Desculpa, você terminou? Terminei, pode falar, Rô. Tudo bom? Boa noite, né? Porque eu achei Boa que tinha noite. começado. Eu queria saber o critério para emissão de moeda. Independente de estar atrelado, aumenta a inflação se tiver mais emissão da moeda, mas o governo decide, como é que funciona? O Como governo é que... decide, poderia emitir moeda. Hoje o que existe assim, são algumas regrinhas tácitas, assim, não há essa emissão de moeda indiscriminada. A emissão de moeda tem a ver com aumento de produção de bens e serviços. Na medida em que eu vou precisando, entre aspas, de mais moeda, eu vou emitindo. Mas, a princípio, como a gente, inclusive, não tem um banco central oficialmente independente, né? Como eu comentei com vocês, ele é independente do ponto de vista operacional, mas ele não é independente na lei. No fundo, se o Ministério da Economia chegar lá e bater e dizer assim, não, eu quero emitir moeda, pode. É uma relação muito baseada em confiança, tá? Ah, tá. Uhum. Tem um controle? Tem um controle, sim. O Banco Central ele tem algumas estatísticas de emissão de base monetária que ele controla, que tem a ver com isso que eu falei, ver qual é a necessidade de mais ou menos moeda na economia, né? Inclusive vem diminuindo ao longo do tempo pela digitalização que a gente tem das próprias operações financeiras, o papel moeda mesmo, né? A emissão de papel moeda mesmo. Então, tem um controle, sim. Não é feito de forma indiscriminada hoje, mas poderia ser. Eu acho que é um risco. E no caso do Brasil, é um risco que está sempre... tem sempre essa luzinha vermelha acesa, né? Porque como a gente tem um passado de hiperinflação que não nos abandona, né? Talvez daqui a umas 2 gerações a gente já tenha gerações que nasceram lá na estabilidade econômica, não tenho nem ideia do que seja hiperinflação. Nós todas aqui vivemos a coisa de ir correndo no supermercado comprar, porque senão o dinheiro não valia nada e tudo mais. Então, assim, a gente tem um passado de hiperinflação muito grande, que faz com que sempre fique essa luz vermelha acesa assim, em que momento esses caras vão monetizar, entre aspas, a dívida, tá? Uhum. Tá ótimo. Tem 2 indicadores principais aí, 2 tipos de indicadores principais quando a gente fala de setor público, são os que mais aparecem nos jornais e quando a gente está falando de público, e eles, de novo, têm aquela mesma questão que eu falei quando eu falei da questão do PIB, né, que é a diferença entre indicador de fluxo e indicador de estoque. O indicador de fluxo é o seu resultado daquele ano. O governo arrecadou X, gastou X, ele pode ser nominal ou primário, eu vou mostrar a diferença dessas duas coisas, mas é basicamente isso, o seu resultado naquele ano. O indicador de estoque é a dívida, é o grau de endividamento. A cada ano, se eu arrecadei menos do que eu gastei e aumentei a minha dívida, eu vou lá aumentar o meu estoque da dívida, né? Então, os indicadores de fluxo vão aumentando ou diminuindo aquele estoque, mas tem lá o estoque da dívida, que nem a história do PIB, né? Você tem uma riqueza gerada. Se o PIB não crescer nada num ano, não significa que a sociedade não tem riqueza. O ano a ano é o fluxo que vai aumentando ou diminuindo aquele estoque. É o mesmo caso aqui. Você tem um estoque de dívida que vai aumentando ou diminuindo em função do que vai acontecendo com o governo a cada ano, tá? Não entendi o estoque de dívida, Dê. O estoque de dívida, sim. Então, naquele ano eu arrecadei 100 e gastei 200. Os outros 100 eu me endividei. Então, eu fiquei com uma dívida de 100 no primeiro ano. Meu estoque de dívida é 100. No segundo ano, eu arrecadei 100 e gastei 150. A minha dívida naquele ano foi só 50, né? O fluxo é 50. Meu estoque de dívida é o 100 do ano passado, mais esse 50. Então, eu vou tendo um estoque que vai sendo formado ao longo do tempo, que é bem maior do que aconteceu num ano só, né? E se no ano seguinte, ao contrário, eu gastei menos do que eu arrecadei e abati dívida, meu estoque de dívida diminui naquele ano, porque eu usei o que eu tinha para abater a dívida. Mas você não disse que que o governo tem um limite máximo de gasto baseado no crescimento? Tem. Isso mesmo, mas ele pode gastar mais do que ele arrecada. Existe esse limite, é dado por X de gasto. Ele pode gastar aquilo e pode ser menos do que ele arrecada, né? E é menos do que ele arrecada hoje. Porque a meta é ter o estoque zerado, então? Não necessariamente ter o estoque zerado. A gente não precisa ter dívida zero. A gente só não pode ter uma dívida explosiva, eu acho. No sentido assim, ok, o país tem dívida, emitiu dívida. Quase todos os países têm títulos de dívida ali. O problema é você olhar aquela dívida e ver, eu vou mostrar a trajetória, vocês vão ver que aquilo vai subindo e você fala assim, putz, uma hora esse cara não vai conseguir mais
de jeito nenhum se financiar. Eu acho que é esse que é o risco. Célia, você tinha falado que ele tem um estoque de gasto. Ele tem, isso foi congelado em 2016, lá no nível de gasto. Esse nível de gasto já era superior à arrecadação. Tá? Então, assim, você pode gastar muito menos do que isso e fazer superávit primário, mas a gente já tinha déficit ali. Olha então, aqui, mas aquilo, o exemplo que você deu, de que um ano foi 100 negativo e no ano seguinte 50 negativo, isso não poderia mais acontecer. Se o crescimento foi 3 do PIB, poderia ter um gasto, os 50 até poderia, porque é menos, né? Eu estou até falando que no ano seguinte ele gastou menos do que no primeiro ano, mas é verdade, ele não pode gastar mais do que a meta do teto que ele tem, isso é fato. É só que isso já é estruturalmente mais do que ele arrecada, então praticamente todo ano ele se endivida, pelo ano em que você fez e aprovou o teto do gasto. Mas é isso mesmo, ele tem um teto de gasto, não pode gastar mais do que aquele teto. Se ele for gastar mais, não é nem que não pode gastar mais, pode gastar mais? Pode, mas ele precisa encontrar uma fonte de receita adicional para aquilo. Então, ele tem que dizer assim, eu vou gastar mais, mas eu também vou arrecadar mais. então eu vou gerar mais um imposto. Se ele não apresentar isso, por isso é que não consegue, né? Só que ninguém quer pagar mais imposto e gerar mais imposto, é por isso que, na prática, o que tem acontecido é assim, ó, seu teto é esse, você não tem como gastar. Se ele furar o teto, ele é acusado de irresponsabilidade fiscal e pode sofrer um processo de impeachment, tá? A não ser que você aprove no Congresso uma outra emenda constitucional que acabe com o teto do gasto. Isso pode acontecer, né? Foi uma emenda que foi aprovada pelo Congresso. Ele pode dizer assim, ó, eu quero flexibilizar esse teto aí, vou colocar uma emenda, se o Congresso aprovar, essa regra deixa de existir, mas hoje ela existe. Então, me dá um exemplo na prática. Por exemplo, eu tô com o governo está com uma dívida lá de menos 100. Aí o nosso PIB cresceu 5% ao ano. Quanto eu posso me endividar? Eu não trouxe os Não valores. É assim? Não é assim. Você vai fazer assim, os 5% mais inflação vai significar assim, o seu gasto total no ano que vem pode ser 650 bilhões. Tá. E aí você tem essas projeções de arrecadação, sei lá, a economia vai crescer tanto, vai arrecadar tanto. Estruturalmente, isso vai já ser um déficit, provavelmente. E este déficit vai ser financiado via emissão de títulos públicos e vai aumentar a sua dívida. Neste ano, particularmente, o que aconteceu? A gente, na verdade, gastou muito mais do que o teto do gasto. Mas a gente aprovou no Congresso um orçamento de guerra. Estamos numa condição extraordinária, para este ano não vale o teto do gasto. Esse ano a gente gastou muito acima do teto por conta da pandemia, mas a gente aprovou uma coisa extraordinária. Mas este teto de gastos hoje já é maior do que o governo arrecada, porque ele foi fixado lá em 2016 com uma estrutura de gasto de previdência, de pessoal, de educação e saúde que já era difícil da gente carregar, essa que é a verdade. Então, no fundo, a gente precisa fazer reformas para que esse gasto caiba na receita minimamente, né? Ou aumentar a receita, né? Quer dizer, se a gente estivesse crescendo, você aumenta a receita, então você consegue gastar mais porque você tem mais geração de impostos. Perfeito, é isso aí. Tá. Aqui, ó, para vocês verem o déficit nominal é o déficit que conta o pagamento de juros. O déficit primário, o resultado primário do setor público, é simplesmente a continha de arrecadei X e gastei Y, né? E aí, quanto sobrou? É que aqui arrecadei X, gastei Y e paguei tanto de juros, porque a dívida, eu tenho lá, né? Na hora que eu compro lá o título do Tesouro Direto, ele tem lá o tanto de juros que eu vou receber com aquele título a cada ano. Então, tem pagamento de juros também. Vejam só, aqui vou falar primeiro do primário, para vocês verem. A gente gerava superávites primários. Até 2013, a gente gerava superávites primários, então a gente arrecadava mais do que a gente gastava. Vejam o que aconteceu, a farra fiscal ali do governo Dilma. A gente passou a gastar menos do que a gente arrecada. Isso aqui foi gastança mesmo, foi FIES,
foi campeões nacionais que a gente financiou, enfim, tem uma série de programas ali criados que aumentaram o gasto público, foi aumento de salário de funcionário público. Foi Copa do Mundo. Contratação foi Copa do Mundo, contratação de mais funcionário público, então assim, foi inchaço mesmo da máquina que fez a gente sair de uma situação superavitária para uma situação deficitária. O Temer chegou ali 16, 2,5% do PIB de déficit, ele reduziu, aqui já apertando o cinto, mas ainda assim deficitário. E o déficit nominal, que é o do pagamento de juros, veja, ele nunca é zero, porque eu estou lá endividado, eu tenho algum pagamento de juros, mas ele era baixinho também. De repente, explodiu aqui. Né? Por quê? Porque também o governo aqui, nesse momento aqui de recessão, quando ela chamou o Levy até para tentar ajudar, ajustar, que a gente olhava e falava, essa economia vai entrar numa recessão, o governo teve que subir juros. Quando eu subo a taxa de juros, eu aumento o meu serviço da dívida enquanto governo também, né? Eu não pago lá no Selic, no Tesouro Direto Selic, se a Selic vai para 10% ao ano, isto aumenta o meu déficit nominal. As taxas de juros mais baixas vão reduzindo o meu déficit nominal, porque eu pago menos juros. Mas a verdade é que aqui, além de tudo, eu tive essa explosão com o pagamento de juros. Então, nós éramos uma casa mais ou menos arrumada aqui até 2013. Isso aqui teve muito a ver com o boom de commodities que a gente viveu, aquela coisa, né, o Cristo Redentor decolando lá na capa do Economist, aquele momento mais positivo que o Brasil viveu, mas a gente tinha uma casa mais ou menos arrumada. No primeiro mandato do Lula, inclusive, a gente não teve nenhum problema fiscal. A partir da metade do segundo mandato, começou a gastança e aí com Dilma a coisa degringolou, né? Quando a gente fala em dívida pública, tem também duas medidas ali, assim como tem resultado primário e resultado nominal, tem uma dívida pública bruta e uma dívida pública líquida. Eu acho que assim, é só uma medida mais complicada. Essa parte de contabilidade nacional e contabilidade do setor público é super chata, cheio de detalhezinhos, mas só para vocês saberem, a dívida pública bruta é a dívida do setor público não financeiro, né, que é o governo federal, e do Banco Central com o sistema financeiro internacional e com o resto do mundo. A líquida, além disso, tem esses créditos não financeiros do setor público e do Banco Central, que é basicamente as reservas internacionais. Se eu tenho perda ou ganho de reserva, eu posso diminuir, né? Se eu tenho, por exemplo, ganho com a reserva, a desvalorização cambial faz a minha reserva em moeda em real valer mais. Eu posso abater dívida pública líquida por conta disso, tá? O que a gente mais olha é a dívida pública bruta, porque esses impactos mais financeiros da reserva, eles não te dizem tanto quanto a questão de assim, o que está acontecendo com a sua dívida mesmo bruta, né? O que está acontecendo com essa diferença aí de emissão que você vai fazendo todo ano. Aqui a nossa dívida líquida e a nossa dívida bruta, vocês veem que elas caminham juntas aí, a diferença é basicamente isso que eu falei das reservas, e a nossa dívida bruta hoje está aqui, ó, na casa dos 60%, 2020 ela vai alcançar 75%. Eu não trouxe com 2020, depois na aula que vem eu trago todos os números com 2020. A gente vai ter uma alta de 20% em proporção do PIB de 2019 para 2020. É uma explosão de dívida mesmo, que tem a ver com auxílio emergencial e com mais gastos da saúde, fundamentalmente, né? Nos últimos anos, naquela mesma linha que eu falei, a gente gerava assim, então esse tracinho aqui é a receita corrente líquida do governo, né? O que ele arrecada ali de impostos, e aqui é a despesa total. A gente gerava mais receita do que a gente tinha de gasto. Olha, a partir de 2013, a inversão que foi feita, com toda essa gastança que eu comentei, a gente criou um governo que estruturalmente, por isso que a gente já começa endividado mesmo, ali a gente aprovou o teto de gasto ali em 2016, quando a gente já estava nessa situação, gastando mais do que arrecadava, e o resultado, obviamente, são esses déficits primários aqui. Então, o nosso desafio grande no curto prazo é mexer nessa estrutura aqui, né? Como é que a gente faz essa nossa despesa total cair? Isso passa hoje, fundamentalmente, tem três contas muito complicadas. Previdência, que a gente fez uma reforma importante que equacionou esse pedaço. Não é uma resolução permanente, previdência é algo que a gente brinca, está eternamente reformando. Na medida em que as pessoas vão vivendo mais, eu vou ter que fazer outras reformas da previdência que aumentem de alguma forma a arrecadação para eu conseguir pagar a aposentadoria, mas eu fiz uma reforma importante.
A outra é a reforma que agora a gente chama lá de reforma administrativa, que é mexer com esse gasto pessoal, poder demitir funcionário, poder reduzir jornada e reduzir salário, poder desinchar essa máquina que foi inchando ao longo dos anos. E a outra coisa é desconstitucionalizar os gastos com saúde e educação. É importante gastar com essas pastas, obviamente, mas a coisa de eu ser obrigada a cada real que eu gasto, gastar X com saúde e Y com educação, é um problema, porque eu não tenho flexibilidade de discutir isso. O ideal é, se eu estou arrecadando mais, de repente, naquele ano eu vou gastar mais com saúde. Ou então, assim, neste ano, a minha prioridade é outra, é fazer essas discussões ano a ano, e não eu ser obrigada a gastar. Essa obrigatoriedade veio da Constituição de 88, foi uma Constituição que foi desenhada muito em cima, né, assim, num momento de redemocratização do Brasil, onde você queria garantir direitos para as pessoas, né? Então, assim, apesar daquela fala lá, é uma Constituição cheia de direito e não tem dever, mas a verdade é que você queria garantir direitos para as pessoas e foi colocando coisas na Constituição, como nós vamos obrigatoriamente gastar com saúde, nós vamos obrigatoriamente gastar com educação. E que, na prática, hoje, quando a gente olha aí 20, 30 anos depois, não virou gasto eficiente, né? Virou gasto bastante, não é pequeno, o percentual que a gente gasta do PIB com educação e com saúde não é pouco no Brasil, mas não é eficiente. Então, a gente não discute eficiência das políticas públicas, porque, no fundo, a gente tem lá uma montanha para gastar todo ano, ótimo. Constrói prédio, constrói escola, contrata professor, mas e daí? Os alunos estão aprendendo, tem qualidade, como é que tem funcionado? Eu estou realmente atendendo todo mundo? Então, são essas reformas que precisam ser feitas para a gente tentar sair dessa armadilha onde a gente está hoje. Assim, a gente tem um Estado que está completamente desbalanceado, né? Que está gastando muito mais do que arrecada. E aí é o que a Célia falou. O que a gente vai fazer? Vamos levar essa receita lá para cima? Obviamente, o crescimento da economia e a recessão aqui ajudou, sim, essa queda aqui de receita, parte disso tem a ver com a recessão que a gente viu nos últimos anos, tem uma recuperação, mas olha, o gap é muito grande, né? E a sociedade aguenta pagar mais do que Holanda, Suécia, Noruega de imposto, né? Um país que é pobre, então tem que ter uma discussão mesmo de estrutura de gastos. Fala, Célia. Quando tem uma pasta, por exemplo, você arrecada para aposentadoria e você, para pagar a aposentadoria, vamos dizer, na folha de pagamento você tem uma contribuição, ok? Isso dá um X brasileiro. Se esse X não é suficiente para pagar o Y de aposentados, como é que se chega nessa conta? Então, ela não fecha, exatamente, mas é isso mesmo, você tem que usar outros impostos. Então, o que você arrecadou lá de imposto de renda, por exemplo, uma parte disso é carimbada, né? Vai lá para os estados, o governo federal é obrigado a transferir para os estados. Mas a outra parte ele pode gastar como ele quiser. O problema é que o como quiser só vale depois que eu pagar os aposentados, porque eu sou obrigado por lei a pagar os aposentados, pagar os funcionários públicos, porque eu sou obrigado por lei a pagar os funcionários públicos, e garantir os valores constitucionais de saúde e educação. Então, o que sobra desse ponto de vista de discricionário, que o governo realmente pode, assim, bom, esse 10 centavos que sobrou, eu vou fazer uma ponte ou eu vou fazer sei lá o quê. É muito pequeno no Brasil, está tudo engessado. Então, esse é um problema, assim, o INSS cresce, né, as aposentadorias crescem, e eu não consigo financiar só com a contribuição previdenciária, e aí eu tenho que botar dinheiro dos outros impostos para financiar o combo. Como também a mesma coisa vale para os salários e para todas as outras contas, tá? Então, é isso mesmo, o espaço é muito pequeno. Tanto que a gente vê, assim, investimento público no Brasil foi caindo ao longo do tempo, hoje quase não existe, não tem dinheiro, né? A discussão de privatizar ou não privatizar, ela é engraçada do ponto de vista ideológico. O fato é que, na prática, não existe a possibilidade da gente contar com o governo para construir estrada, para construir ponte, para construir ferrovia, porque não tem esse dinheiro, não existe, né? Então, você tem que realmente chamar o setor privado, fazer um bom modelo de privatização e fazer ele para tocar, porque a gente não consegue do ponto de vista estatal. Aqui, ó, para vocês verem como é que é. Era até 2019. Em 2020, como a gente melhorou um pouquinho a conta da Previdência, vai começar a cair. Então, assim, dos 100% que ele arrecada, como é que ele gasta? Ele gastava aqui, ó, em 2010, quando eu falei que a gente arrecadava mais do que a gente ganhava, né? Arrecadava 100,
74 obrigatoriamente era gasto, né? 32 aqui para pagar previdência, 21 para pagar não. Cadê o pessoal? É esse daqui, isso mesmo. 21 para pagar o pessoal, né? O funcionário público, e 20% para as demais despesas obrigatórias aí, e aí principalmente saúde e educação. Veja como tudo foi aumentando de proporção ao longo do tempo. Eu fui botando mais penduricalho aqui nos gastos obrigatórios de saúde e educação. Meus gastos com funcionalismo, com pessoal e encargos foi aumentando. Desculpa, esse aqui é o... meu gasto com pessoal foi aumentando também. E olha que previdência, gente, saltou de 32 para, em 2016, 47 dos meus gastos. Isso aqui tem a ver com o envelhecimento da população, fundamentalmente, mas teve a ver, assim, a gente tem duas previdências, né? A do setor público e a do setor privado. No setor público, uma previdência generosa, que garantia aposentadoria integral para a maior parte dos aposentados do funcionalismo público, e aí o gasto previdenciário ao longo do tempo subindo. Em 2016, a gente já estava assim, a cada 100% que a gente arrecadava, 102% era gasto com obrigatório. Então, não sobrava nada para nada. E aí, a hora que você tem que fazer ajuste, o espaço para ajuste no setor público é muito pequeno. Praticamente a gente não tem onde ajustar, né? Cortar o cafezinho, a luz, não sei o quê, é pouca coisa, porque as contas grandes mesmo são essas engessadas. Isso aqui a gente reformou, né? Setor público e setor privado, então a gente tem uma situação de reversão ao longo do tempo dessa despesa aqui, ela tende a diminuir, mas a gente precisa mexer nas outras duas. Então, esse acho que é um problema muito grande, né? Entrando aí em balanço de pagamentos, então, assim, acho que só para fechar, acho que hoje o setor público é o nosso principal problema, que a gente estruturalmente tem um problema e tem que consertar. Acho que o Brasil, ele tinha 3 problemas muito grandes, a economia brasileira tinha. Um, lá atrás, na década de 70, era de dívida externa, que a gente resolveu. Eu vou mostrar os dados de balanço de pagamento, hoje a gente não tem um problema de financiamento externo. Aí a gente tinha um problema crônico de inflação, que a gente resolveu lá com o Plano Real, estabilizou a economia, e a gente tem um problema hoje sério de estrutura do setor público que a gente tem que discutir como sociedade. É muito difícil porque, quando a gente fala em reforma administrativa, a gente tem uma corporação, várias corporações extremamente bem organizadas. Então, são juízes, né? Lembram quando começou a discussão de reforma administrativa, até o Moro queria justificar o auxílio moradia, o auxílio paletó, assim, né? Então, tem uma série de organizações super fortes, organizadas, que vão lá e fazem os militares e por aí vai, né? Cada grupinho tem os seus deputados ali, as suas bancadas, para realmente ter dificuldades. A reforma administrativa que está hoje no Congresso, inclusive, originalmente era para pegar todo mundo, funcionários que já estão no governo e que entrassem a partir de agora, e uma das mudanças que foram feitas é fazer ela valer só para quem vai entrar daqui para frente, porque é muito difícil aprovar para o estoque. Não resolve o nosso problema, é melhor que nada, porque aí quem vai entrando naquela linha, os próximos fluxos vão ficar melhores do que o que a gente tem hoje, mas não resolve o nosso problema. A gente tem realmente que ter capacidade de demitir gente no setor público, né? Os salários do setor público, em média, são 60% superiores aos salários do setor privado. Nossa. É uma coisa absurda, né? Aí, assim, obviamente, dentro do setor público, você vai olhar e falar assim, tem gente que ganha super mal, tem gente que trabalha para caramba, é uma alegoria, mas, assim, na maioria das profissões, se ganha mais no setor público do que no setor privado. Isso é uma coisa que não faz nenhum sentido, né? Outra coisa, existem algumas carreiras que são carreiras de Estado mesmo. A gente pode falar na Receita Federal, o gestor público, polícia, uma carreira tipicamente de Estado, né? Então, realmente, esse cara faz sentido ele ter alguma proteção do Estado, porque ele não tem a mesma carreira correspondente no setor privado. Não é verdade para todas as carreiras. Então, tem várias carreiras onde, efetivamente, contratar e demitir deveria ser muito fácil, porque, no fundo, eu posso trabalhar para o governo, posso trabalhar para uma empresa da mesma forma, né? Então, tem várias questões em termos de eficiência do setor público que a gente precisa mexer, né, para realmente reduzir esse gasto aí, e que está em todas as esferas, executivo, legislativo e principalmente judiciário, que tem umas distorções enormes também, né?
Entrando aí em balanço de pagamentos, que é o último item aí. Então, o que é o balanço de pagamentos? É o registro de todas as nossas transações, país com o mundo exterior, né? Entre residentes de uma economia e restante do mundo. Tem 3 contas principais. Uma primeira conta que se chama transações correntes, que é bastante focada em bens e serviços. Depois tem a conta de capital e a conta financeira. Esse pedaço transações correntes aí, ele é o somatório de balança comercial, que são as exportações de bens e serviços, menos as importações. Aliás, balança comercial é só bem. Exportação de bem e importação de bem. Depois tem a conta de serviços, que são as exportações de serviços, menos as importações de serviços. O que entra nessa conta de serviços? Transporte marítimo é um serviço importante, viagem é um serviço importante, seguro, serviço financeiro, royalty, aluguel de equipamento no exterior e por aí vai. Rendas são as rendas, né? Salários, lucros e juros que a gente eventualmente receba de fora ou mande para fora. E essa continha aí, transferências unilaterais correntes, é quando não tem nenhuma contraprestação, né? São transferências entre residentes e não residentes. Então, é basicamente, principalmente, o dinheiro que alguém que está fora manda para a família aqui no exterior, né? Não tem um serviço correspondente aqui, mas eu mando para ele, assim. Então, são lá, sei lá, os decazegues lá no Japão que mandam dinheiro para as famílias aqui, o pessoal lá de Governador Valadares, né, que vai para os Estados Unidos e manda dinheiro para que isso entre aqui nessas transferências unilaterais. Tem outras coisas aqui, ó, bilhete de loteria, pensões que eu recebo lá fora e mando para cá, reparação de guerra que eu recebo lá de fora. Eu sou de família espanhola e meu avô recebia reparação da Guerra Civil Espanhola aqui. Era um dinheiro que vinha de fora sem nenhuma contraprestação de serviço, que são essas transferências unilaterais. Depois você tem a conta capital, que ela é composta por essas 3 continhas aí. A própria conta de capital, né, é uma subconta ali, que são as transferências de capital e aquisição de bens não financeiros. É basicamente marcas, patentes. Bens, né, de capital é basicamente máquinas, equipamentos, marcas e patentes entra ali em serviços. Transferências unilaterais de capital, que é basicamente transferências de patrimônio entre imigrantes, e bens não financeiros não produzidos, que é compra ou venda de marcas e patentes, aí que está muito mais ligado aos serviços, é uma série mais recente e é pequena no Brasil, né? Porque a gente, na verdade, não é gerador de tecnologia, fundamentalmente a gente paga aos outros. Depois a gente tem essa conta financeira, que tem os investimentos diretos, essa é uma conta bem importante, para olhar um pouco a atividade econômica, né? Ali naquele item investimentos que você tem ali do PIB, você tem investimentos que são feitos com dinheiro de capital externo, né? Que sejam feitos aqui no Brasil. Então, é o saldo líquido entre investimento brasileiro direto lá fora, então, sei lá, uma BRF que faz o investimento lá fora, então ela está, no fundo, gerando dinheiro lá fora, e investimento dos estrangeiros no Brasil. Investimento direto é tanto participação no capital das empresas, como esses empréstimos intercompany, quando a gente tem uma multinacional, né? Então, a GM do Brasil faz um empréstimo, a GM dos Estados Unidos faz um empréstimo para a GM do Brasil. Isso entra como investimento direto também, né? Além do investimento mesmo. Tem uma nova concessão de estrada, quem ganhou a concessão foi uma empresa chinesa. Ela vem com capital de fora para fazer investimento direto aqui no Brasil. Investimentos em carteira, que aí já são investimentos financeiros, né? Fluxo líquido de ativos, investimento brasileiro em carteira e passivos, investimento estrangeiro em carteira. Aí derivativos, que também são investimentos financeiros, tem só uma conta específica para eles, e outros investimentos aí, que é basicamente alguns empréstimos e financiamentos, moeda. Acho que a conta principal aí é a conta de investimento direto, é a que a gente mais olha para ter uma ideia de como é que o mundo está vendo o Brasil, né? O Brasil é um país importante, como mercado consumidor, grande, mas será que, com projetos interessantes, né? Quando a gente olha, por exemplo, o setor de infraestrutura, tem poucos lugares no mundo onde você vai ter que construir tanta infraestrutura como no Brasil. Para empresas de infraestrutura, tem projetos interessantes, mas o que faz uma empresa vir investir no Brasil? Parte disso tem a ver com confiança na gestão, com confiança em que o país tem ou regras razoáveis, segurança jurídica, um sistema que não é tão esquizofrênico, um sistema político que minimamente funciona, então que tem
essa questão mais institucional, funcional. Quando a gente olha o Brasil agora, nesses últimos momentos, que você tem um grau de incerteza muito grande, os investidores têm uma certa dúvida. Dúvida em relação à nossa situação fiscal, né? Será que esse país está se endividando tanto, consegue pagar essa dívida e consegue fazer todas as reformas que ele tem que fazer? Sobretudo quando a gente olha esse presidente, que é um cara meio estranho, e aí você olha para cá e tem dúvidas. Então, a gente tem um investidor estrangeiro que está olhando meio incerto, né? Para o nosso conforto, tem poucos países emergentes que também têm uma condição assim super organizadinha, né? Então, quando você olha país emergente, tem Turquia, tem alguns no Oriente Médio que você vai falar assim, nossa, que país horrível para ir, assim, grande, inclusive como mercado consumidor, menos ainda. Tem México, que também tem os seus problemas. Então, assim, os países emergentes são complicados, nossos pares também são complicados. Isso nos ajuda, digamos assim, nessa avaliação que o investidor estrangeiro faz do Brasil. Mas nós estamos num momento, eu diria, complicado. Não é à toa que a gente tem esse dólar explodindo aí, né? Tem a ver com esse momento de desconfiança que a gente vive. Tá pequenininho aqui, esse é um balanço de pagamentos, é um balanço tipicamente, é um balanço contábil mesmo, mas só para vocês verem como é que é a estrutura aqui. Aqui tá os dados do ano passado. Então, ano passado, o Brasil exportou 200 bilhões ali de dólares e importou 185, então teve um superávit de 40 bi, veja, a gente exportou bem mais que importou, isso aqui tem a ver com o nosso agronegócio, fundamentalmente aí tem minério de ferro, que é bastante importante também, petróleo, hoje a gente já é exportador também, mas não é uma conta tão relevante quanto minério de ferro, soja, milho, carnes, então todo o agronegócio pesa muito aí nesse valor de exportações. E importações aqui são muito compostas por máquinas, equipamentos, né, por bens industriais, que aí a gente não produz tudo aqui no Brasil e importa, mas nós temos superávit comercial. Aí vem a conta de serviços, que é uma conta quase sempre deficitária. Viagens, a gente gasta aqui 11 bi, esse ano vai gastar quase nada, né, por conta da pandemia, essa conta está super baixinha em 2020. Depois tem aluguel de equipamentos no exterior, demais serviços, então é uma conta ali negativa. Isso aqui quase não tem, é pequeno. Juros, que é juros sobre a dívida externa que a gente paga, e envio de lucros e dividendos para fora. Então, a gente tem um déficit em transações correntes de 50 bi, que é, assim, apesar da gente ter um superávit comercial, como a gente tem déficit nessas outras contas aqui, a gente tem um déficit, então a gente precisa desse financiamento com o resto do mundo, né? A gente compra mais serviços do que a gente exporta, a gente precisa ser financiado pelo resto do mundo, mas é um financiamento muito fácil de ser feito, porque o ano passado, só de investimento direto, entraram 30 bi. Então, assim, o mundo quer nos financiar, mas aí, se a gente for olhar os investimentos financeiros, ó, cadê? Investimento direto, empréstimos aqui, já que não, cadê a conta de... Ó, essa parte de mercado externo, 20 bi, 20 positivo, empréstimos, então a gente não tem tido problema para financiar esse déficit de transações mesmo, né, com investimento. Vem investimento para cá e financia facilmente. Já tivemos problemas, já tivemos estruturalmente aqui um déficit tão grande que a gente tinha dificuldade de se financiar. Hoje a gente não tem problema no mundo, na conta externa aí, ó. Quando a gente olha... então, balança comercial ao longo do tempo, ó, há muito tempo ela é superavitária e vem crescendo isso. E isso tem muito a ver com agronegócio, como eu falei, é fundamentalmente agronegócio. Balança de serviços, ó, nos últimos anos sempre negativa, agora até um pouquinho menos, mas é uma conta, como eu comentei, estruturalmente negativa. Então, a gente tem um déficit aí de transações correntes de 50 bi, que é 2,7% do PIB, é pequeno. Tem países, ó, já foi 4, isso não é uma conta complicada. Investimento direto no país, ano passado, 78 bilhões entraram aí como investimento direto. Isso aqui soma intercompany também, então, por isso que ele é maior até do que aquele número que era só o investimento direto mesmo. Então, vem gente investir de fora aqui no Brasil. E as nossas reservas internacionais são enormes, né? 366 bilhões. A reserva internacional, no fundo, é quando a gente vai acumulando essas reservas. Nós fizemos um trabalho de acumular reservas nos últimos anos, e aí a gente tem esse colchão que hoje dá para pagar
praticamente vários e vários meses de exportações e importações se a gente tiver algum problema. E a gente tem uma O que é dívida... uma reserva internacional? Reserva internacional é sobra de dinheiro aí, quando você tem um superávit na balança aqui faz tempo que a gente não tem, mas que a gente foi acumulando. Eu vou mostrar aqui, ó, para vocês verem. Ó, a gente foi acumulando reservas, que é uma reserva que o Banco Central tem em dólares, é um colchão mesmo de segurança, para caso em algum momento eu tenha essa dívida, essas transações correntes vão aumentando muito e o mundo não queira me financiar, eu tenho dinheiro, o Banco Central tem reserva para pagar essas importações que eu faço. E a gente foi acumulando, a partir de 2006, numa política deliberada do Banco Central de acumular reservas, e hoje a gente tem um colchão ali importante de reservas que fazem a gente ficar tranquilo de que eu tenho aquele déficit de transações correntes ali, ó, no ano de 50 bilhões, e eu tenho reservas de 366 bilhões. Eu não terei problema de me financiar num ano se o mundo não quiser me financiar, tá? É um colchão Denise, importante. 2013, 2014, o que aconteceu com a balança comercial que chegou a ficar -4? Eu preciso olhar o que aconteceu, porque, no fundo, o que aconteceu aqui foi, deixa eu ver, importação. Não tem nada... Porque é uma queda bem acentuada, né? Eu preciso olhar o que aconteceu especificamente naquele ano. Não sei de cabeça, não, Rê. Eu vou olhar o que aconteceu e te conto. A gente veio acumulando nos últimos... Isso aqui tudo é China, tá? É efeito China aumentando drasticamente a demanda por nossas commodities ali. Mas eu não sei especificamente o que aconteceu nesse ano, não. Vou olhar. Aqui, acho que só para vocês terem uma ideia do que pesa em serviços mesmo, naquele número já dava para ver que aluguel é uma conta muito importante, é aluguel e viagem, são as duas contas principais, e transportes, que é frete marítimo, fundamentalmente, aí, de carregar nossa carga para lá e para cá. São as principais contas aí da balança de serviços. Viagens internacionais, que é uma conta deficitária, é uma conta importante ao longo do tempo. Esse ano, como eu comentei, deve ficar bem pequenininha por causa da pandemia, mas é uma conta importante. Porque a gente não atrai turista, né? Então, no fundo, a nossa conta de viagem internacional é deficitária. Sai mais gente aqui do Brasil do que vem gente aqui para o Brasil, né? Nosso fluxo de turismo é muito pequenininho. Então, ó, o que são as reservas internacionais? São ativos do Brasil em moeda estrangeira e é uma colchão, é um seguro para o país fazer frente às suas obrigações no exterior. Então, tiver uma crise cambial, sei lá porque resolveu que ninguém mais vem investir no país, mas eu tenho que financiar essa conta de serviços que eu importo, eu tenho esse colchão. Ela é originada de superávites no balanço de pagamentos ao longo do tempo. Ultimamente, a gente tem anos que tem superávit, você tem investimento que mais do que compensa aquele déficit que você tem em transações correntes, mas faz um tempinho que a gente não tem, mas foi formando esse colchão ao longo do tempo. Elas permitem que o Banco Central possa também atuar no mercado cambial. Ele faz isso, né? Quando a gente vai falar assim, o Banco Central entrou vendendo dólar, ele usa parte dessas reservas aí naquele momento para não ter volatilidade, né? A gente tem um regime de câmbio no Brasil que é câmbio flutuante, a princípio, para o Banco Central tanto faz como tanto fez, onde estiver o câmbio, ele esteja onde ele estiver, mas o Banco Central evita ter grandes volatilidades para que você tenha empresas e famílias podendo minimamente se programar, sabendo quanto vai estar mais ou menos o câmbio, tendo ideia de que não vai ser um sobe e desce, né? Tão grande. Ultimamente a gente tem tido volatilidade enorme, né? Mas em situações mais normais a ideia é evitar grandes volatilidades. As reservas são administradas pelo Banco Central. O que tem nessa reserva? Principalmente títulos públicos de outros países, em dólar, em euro, enfim. Ele não vai deixar o dinheiro debaixo do colchão em moeda, né? Então ele tem títulos de dívida lá do Tesouro Norte-Americano, por exemplo. E tem uma coisa que chama de direito especial de saque, que vários países têm junto ao FMI. Se ele tiver um problema, ele troca esse direito especial de saque por dinheiro para fazer frente a uma obrigação que ele precise pagar, tá? A alocação de reservas internacionais pensa sempre nessa ideia de segurança, liquidez e rentabilidade. Então, assim,
Faz sentido eu aplicar minha reserva num país arriscado, por exemplo, como o Banco Central? Não, né? Eu preciso ser bastante conservador para ter essa reserva, ter um pedaço grande dessa reserva que seja líquido, que se eu precisar gastar, eu tenho dólar na mão na hora, e não fazer um investimento arriscado, que até poderia me render mais enquanto Banco Central, mas que pode me gerar algum prejuízo, e o objetivo da reserva é ser um colchão de segurança. Outra coisa que a gente olha também, quando a gente está falando de cenário internacional, é termo de troca, que é basicamente uma relação entre o valor do que a gente exporta e o valor do que a gente importa. Ajuda a gente a ver se a gente vai ter superávit ou déficit. Então, a gente teve um período de melhora dos termos de troca, que é o que, assim, os preços do que a gente exportava, e aqui foi boom de China, fundamentalmente, as commodities que a gente exportava subiram mais, porque tinha muita demanda por elas, do que o preço das coisas que a gente importava, máquinas e equipamentos. No período recente também, depois da crise ali de 2008, então se teve mundo em recessão, os preços em geral de máquinas e equipamentos caíram por conta da recessão mundial, mas a China continuou consumindo commodities, né? Então a gente teve uma melhora grande dos termos de troca, que foi aquele período de bonança de Cristo Redentor decolando que eu comentei. Nos últimos anos, a gente tem tido uma tendência oposta, né? Os preços dos bens industrializados foram se valorizando a partir do momento que o mundo foi se recuperando, e os preços das nossas commodities não despencaram, não, mas cresceram menos do que o que a gente importa. Então, hoje a gente tem uma condição menos favorável do que a gente teve lá atrás, nessa janela grande aí de oportunidade, que era uma janela super interessante para a gente arrumar toda a nossa casa, né? Dado que estava entrando dinheiro, tinha receita e tudo mais, é uma janela difícil da gente ver ela se repetindo no curto prazo. Taxa de câmbio é um preço, né, da economia, é um dos principais preços da economia, é o preço da moeda estrangeira, né? Então, no fundo, ela tem a ver com a oferta e a demanda de dólares, com esse mercado de oferta e demanda de dólares. Mas se fosse só isso, nossa taxa de câmbio hoje tinha que estar lá em, sei lá, 3,80, 4 no máximo, né? Não em quase 6. Então, muito da taxa de câmbio tem a ver com esse risco, com essa incerteza, isso afeta também o câmbio. A gente tem dois possíveis regimes cambiais, um regime de taxa de câmbio fixa, e o governo fixa uma taxa de câmbio, a gente teve isso lá no começo do Plano Real, então assim, o dólar vai ser 1,50, pronto. E o que acontece nesse caso da taxa de câmbio fixo? O governo banca. Então, se eu estou no momento em que eu tenho uma demanda maior por dólares, o governo tem que bancar para manter a taxa de câmbio fixa. Isso normalmente não é manejável no médio e no longo prazo, né? Porque, no fundo, você precisa ter um governo que gere reservas, então tem que ser uma nação que realmente esteja super exportando, para gerar reservas suficientes para que eu consiga bancar uma taxa de câmbio fixo a qualquer custo. A Argentina não conseguiu, era um outro país que teve regime de câmbio fixo, uma hora estourou. Brasil não estourou, mas ele passou para o regime de câmbio flutuante no momento em que já estava difícil de segurar a taxa de câmbio, e a taxa de câmbio flutuante é simplesmente assim, a taxa de câmbio é dada pela oferta e demanda de câmbio, ponto. Então, se tiver mais gente querendo comprar dólar do que vender, o preço do dólar sobe. Se, ao contrário, tem mais gente querendo vender dólar do que comprar, o preço do dólar cai. É esse o regime que a gente tem desde 1999, e aí o Banco Central, a rigor, só entra no mercado de câmbio para evitar muita volatilidade, não para... Assim, o Banco Central não tem na cabeça dele uma taxa de câmbio, assim, eu quero que o câmbio fique no máximo em 6, quero que o câmbio fique no máximo em 5, isso não está na cabeça do Banco Central. Ele não liga, vamos dizer assim, para a taxa de câmbio. Agora, a taxa de câmbio é um preço super importante da economia. Se eu tiver o câmbio mais desvalorizado como eu tenho agora, o preço das coisas que eu importo vai ficar mais alto, né, porque eu vou converter para reais, e isso gera uma pressão inflacionária. Então, ele é um preço importante para o Banco Central quando ele está lá pensando na Selic que ele vai fixar, porque eu tenho uma pressão inflacionária. Hoje a gente tem essa pressão, né? A gente tem um câmbio que desvalorizou 30 esse ano, isso sem dúvida nenhuma bate nos preços dos importados. Por que não apareceu ainda mais fortemente na inflação?
Porque eu estou no momento de pandemia e de recessão da economia. A partir do momento que eu tiver o consumo crescendo, com essa pressão de custos, existe espaço para que as empresas repassem isso para o preço dos produtos e que isso gere inflação e obrigue o Banco Central a subir juros se essa inflação ficar acima da meta. Então, é um preço super importante que o Banco Central está olhando o tempo inteiro. O que ele não faz é intervir neste mercado para fixar uma determinada taxa, tá? Mas é um preço que define, que ajuda, que interfere na política monetária também, né? A política cambial é um conjunto de medidas que definem o regime de taxa de câmbio, flutuante, fixo ou administrado. Administrado é quando eu tenho patamares, é um fixo que vai, assim, a taxa de câmbio ela tem que ficar entre 1 e 1,50, eu não fixo um valor especificamente, também a gente não tem aqui. E regulamenta operações de câmbio. Então, a política cambial define as nossas relações financeiras entre Brasil e o resto do mundo, como é que vai funcionar o mercado de câmbio, como é que vou movimentar os capitais entre Brasil e o mundo. Além da questão da taxa de câmbio, a política cambial também define se esse dinheiro que entra no país pode sair facilmente do país ou não, que é mais um ponto quando a gente fala daquela questão de confiança que faz o investidor vir para o país ou não. Se ele achar que assim, eu vou entrar nesse país, mas de repente eles vão colocar uma regra de que vai ter um imposto na hora de eu sair, ou eu não posso sair mais por 2 anos, será que eu entro mesmo? Então, no Brasil isso não existe, a gente tem uma política cambial bastante razoável e flexível, né? Eu tenho mobilidade de capital, mas a gente já teve um regime cambial super administrado mesmo, né? E regulado. Quando a gente tinha um problema de dívida externa, você tinha fila do que podia importar, o que não podia, o governo tinha que assinar um papel, agora você pode, autorizando importações. Isso faz com que eu tenha mais receio de ir ou não para um país. Quanto mais liberdade de movimentação de capitais eu tiver no país, mais segurança eu tenho de que eu posso entrar e sair a qualquer momento, eu não vou ter nenhum problema, né? A política cambial afeta a vida do cidadão, né? Mesmo que ele não faça nada com o exterior, a taxa de câmbio afeta os produtos de toda a economia, afeta o preço do combustível, só para citar um exemplo de um produto que está em todos os outros. E afeta o preço do aço, afeta o preço da soja também. Mesmo que ela seja produzida aqui, se eu posso vender ela para o exterior com uma taxa de câmbio a 6, eu não vou deixar ela aqui no Brasil por menos do que isso, né? Nesses momentos aí que a gente teve pressão de alimentos, o Bolsonaro fez uma fala, né? Até os produtores têm que deixar o produto no Brasil. Isso não existe. O produtor vai deixar o produto onde ele ganhar mais dinheiro vendendo aquele produto. Por isso que o câmbio afeta todo mundo, mesmo quem não faz nenhuma relação, quem não tem nenhuma relação com o exterior. O Brasil tem um regime de câmbio flutuante, como eu falei, Banco Central não atua para determinar a taxa de câmbio. O Conselho Monetário Nacional é o responsável por regulamentar o mercado de câmbio, que é essas questões de dizer qual vai ser o imposto, pode entrar, pode sair, como é que funciona esse mercado. Hoje, eu acho que assim, as únicas funções mais importantes dessa questão de regulação estão ligadas à lavagem de dinheiro, então questões assim, de divisas internacionais que estão sendo usadas por mercados ilegais, então não tem nenhuma questão de tentar controlar o dinheiro que entra aqui no Brasil por qualquer outra razão. E resumindo aí, então, a política cambial, como é que ela nos afeta, né? Ela afeta a vida do cidadão, mesmo quem não viaja para o exterior, mesmo quem não lida, quem não transaciona com o exterior, porque os preços dos produtos importados e exportados são afetados pela taxa de câmbio. Então, hoje a gente está num momento, né, num câmbio super elevado e isso tem afetado os preços de todo mundo. No regime de câmbio flutuante, as condições do mercado de câmbio determinam a taxa de câmbio, então se você tem escassez de moeda estrangeira, você tem o dólar se valorizando e o real se desvalorizando. Se você tem abundância de moeda estrangeira, então de repente vem uma enxurrada de investimento direto para cá, entra dinheiro, você tem a taxa de câmbio se valorizando, né? O dólar se desvalorizando e o real se valorizando. Hoje a gente está nesse momento de escassez de moeda estrangeira. E isso tem a ver, sobretudo, com incerteza mesmo. Está todo mundo com medo de vir para o Brasil. Aqui está a taxa de câmbio, né? Olha o momento que a gente está. A gente nunca esteve com uma taxa tão elevada.
é uma taxa muito alta para, assim, qualquer padrão que a gente for pensar. Se a gente for pensar aqui, ó, no governo pré-Lula, a gente teve uma alta super forte da taxa de câmbio, porque tinha aquele medo que o Lula chegasse, fizesse tudo diferente. Não chegou nem a 4, chegou a 3,80, se eu não me engano, um dos dias. E aí, depois da eleição, ele botou o Palocci, não mudou política econômica, e a gente teve uma acomodação de câmbio. No impeachment aqui, ó, 16, a gente teve uma alta forte de câmbio, câmbio quase chegando a 4, mas nada se compara ao que a gente está vivendo esse ano. Parte deste movimento desse ano é um movimento mundial. Logo no começo da pandemia, você teve um mundo meio com medo, né? E esses movimentos de aversão ao risco fazem com que as pessoas vão lá investir no título público do Tesouro Americano, que é, teoricamente, o investimento mais seguro no mundo. Aí, então, as pessoas vão para o dólar se valoriza, né? E aí todas as outras moedas se desvalorizam. Isso aconteceu. Todas as moedas do mundo se desvalorizaram nesse momento de pandemia. Mas o que aconteceu com o Brasil assim, é muito acima do que aconteceu com as outras moedas. Então, vai muito além desse movimento mais mundial e tem a ver com esse momento de incerteza forte que a gente está vivendo por conta desse quadro fiscal super grave, né? Esse medo de insolvência do governo e de paralisia, se vai mesmo fazer as reformas que precisa, para onde vai, é que a gente está vivendo e que tem espantado aí os investidores, né? A gente perdeu o grau de investimento também, acho que esse é um outro ponto relevante aqui, né? Logo depois foi em Dilma que a gente perdeu o grau de investimento, com aquela grau de investimento é uma nota que as agências de risco dão para o Brasil, e no caso do governo Dilma, a gente já tinha atingido grau de investimento. Países com grau de investimento são países que têm uma série de variáveis positivas, mas a principal variável que eles olham aí são essas variáveis fiscais, de endividamento e de déficit primário. E aí, o que significa perder o grau de investimento? Significa que você é um país mais arriscado, não é um rating como você dá às pessoas físicas quando vão lá no banco, tem lá os seus scores, é um score que você dá para países. E nós, aquela farra fiscal que eu comentei de Dilma, fez a gente perder o grau de investimento. Isso significa, na prática, assim, tem alguns fundos internacionais, principalmente os fundos mais institucionais americanos, ali o dinheiro das viúvas, das velhinhas, da Previdência, que as pessoas falam, aqueles fundos de Previdência, eles só podem investir em países que são grau de investimento. Então, eles já não podem investir no Brasil mais. Então, a gente perdeu um pouco de fluxo mesmo do mundo vindo para o Brasil quando a gente perdeu o grau de investimento. Então, somos um país arriscado e fomos tendo downgrade, né? Nossas notas foram piorando por conta do quadro fiscal, e é isso que faz com que as pessoas tenham medo, os investidores tenham medo de vir para o Brasil. Tem vindo investimento direto, como eu mostrei para vocês, eu acho que tem muito projeto interessante no Brasil para os próximos anos, mas mesmo esses dependem de confiança, de acreditar que vai ter melhoria, que não vai ter mudança de regra, né? Então, a gente está num momento de muita incerteza. É isso, gente. Coloquei aí no finalzinho, deixei para vocês meu celular, mas vocês todas têm, meu e-mail pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, fiquem super à vontade de perguntar. E aí, na semana que vem, a ideia é fazer mesmo uma conversa completa de cenários, como é que eu estou vendo os cenários 2021, vou trazer os cenários da tendência, todas as projeções que a gente está vendo lá, e vocês vão ver como vai encadeando todos esses conceitos que a gente viu quando falar de desemprego, população economicamente ativa, quando falar de PIB do lado da oferta, do lado da demanda, setor público, aí vocês vão vendo como tudo isso vai encaixando, e a gente vai formando a nossa visão de Brasil para os próximos anos a partir de todos esses indicadores econômicos. E estou super à disposição, fiquem super à vontade lá para qualquer pergunta, qualquer dúvida, enfim. Canal aberto aí para a gente continuar conversando. Obrigada, boa noite. Boa noite, meninas. Tchau. Obrigada, Dê. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Dê, obrigada. Ver como eu termino a gravação aqui agora.